Aí, ó. É que o caráter do pai tá no filho, irmão. Meu Deus. Vocês entenderam? É forte. O caráter do pai tá no filho. O caráter de Deus está em você. Ô, E glória. o caráter dele, de homem, está em você. Glória a Deus. Amém? Então eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida deles. Vieram pra família. Olha aí, ó. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14, versículos de número 16 e 26, por gentileza. Louvado seja o Senhor por essa Jesus. riquíssima oportunidade. Aleluia. É um prazer estar na oportunidade, nessa tarde maravilhosa, que Deus já está agitando as águas do milagre. Aleluia. E no nome da senhora espiritual, A senhora Carol, muito obrigado pela riquíssima oportunidade. Uma honra inestimável para mim. Minha casa ama a senhora, ama o pastor Ricardo, de verdade mesmo. São homens de Deus e mulheres de Deus incríveis. Agradecer também ao profeta Samuel, que está sentado ali. Ô, glória. Olha aí. Varão de Deus. E também agradecer aos meus pais, minha mãe também está ali no fundo. Como a pastora disse ali, a gente só se torna um homem de Deus, uma mulher de Deus devido às influências que temos. E graças a Deus, Deus deu pais maravilhosos para mim, que me permitiram chegar até aqui. E sem eles, nada disso seria possível. Isso é um fato bem verídico. Aleluia, Jesus. E também o pastor Thiago, varão de Deus, Ô, glória. varão do azeite, varão da carruagem de fogo. E esse já está pegando fogo, cara, eu creio. Vitor também, toda a sua família abençoada. Pastor Fogo e Glória. Olha, essa família abençoada, que Deus deu essa oportunidade, esse presente pra gente, né? Estar aqui com a O gente. presente é nosso. Então a gente glorifica a Deus antecipadamente. Glória a Deus. Bom, a mensagem titula-se como os 3 níveis de consolo. Tem consolo para sua vida nessa tarde. Aleluia. Você não veio aqui à toa. Tem consolo para tua Glória a vida. Deus. Vamos à leitura. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará de lembrar tudo que eu lhes disse. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Pai, Glória a a Deus. sua igreja recebeu uma porção dobrada do teu Espírito, Pai, antes mesmo da administração da sua palavra. E nós pedimos a Ti, Pai, rasga os céus nessa tarde. Começa, meu Deus, a ativar aqueles que estavam fracos. Aleluia. Começa, meu Deus, a incendiar aquele que estava fraco, Pai. Começa, meu Deus, a incendiar aquele, Pai, que estava em um estado de inércia. Hoje não será apenas mais uma tarde, será a tarde do milagre, será a tarde da presença de Deus. Porque, Pai, o Senhor nos trouxe por um propósito e nós estamos aqui para sentir a Tua presença. Rasga os céus sobre nós, nossas vidas. Envia varões, Pai, com o Teu fogo. Envia anjos de fogo com a Tua espada, Pai. E que o Senhor venha, Pai, pelejar por nossas vidas. Pai, que nós possamos aí cheios e cheios do Teu Santo Espírito. Que haja uma porção fresca sobre nossas vidas. E que o milagre que Teu Filho veio buscar, que a promessa que Teu Filho veio receber, Pai, recebe agora, libera do céu, enche-nos, Senhor Jesus, com a Tua glória, com o Teu Santo Espírito. É isso que nós pedimos a Ti, em nome poderoso do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começarmos a administração da palavra e irmos direto ao versículo do capítulo lido, é necessário irmos no início de tudo. Tudo começa por um começo. No Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Deus olhou para a situação e tinha que providenciar um milagre, uma solução para ela. Ele olha para a terra e diz: haja luz. E de fato houve luz. Porém, indiretamente o Senhor estava dizendo: haja Cristo, e houve Cristo. Ou seja, Jesus é a luz do mundo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, versículo de número 12, Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Ou seja, se você quer ter luz na sua vida, tenha Cristo. Se você quer ter luz sobre o seu caminho, tenha Cristo. Se você quer ter luz, um caminho reto aos teus olhos, tenha Cristo na sua vida. Jesus começa a sua obra desde o início da criação. E Deus, Ele não para por aqui. Deus, Ele não é obstante. Nunca Ele está satisfeito e sempre quer que a sua humanidade comece a se desenvolver. Ele cria a terra. Em 6 dias a terra é completada. No 7º a terra descansa. E assim a humanidade começa a ser desenvolvida. Deus, portanto, nesse contexto todo, coloca um homem para cuidar da sua criação. Tira o homem do pó da terra, formando ele da simplicidade e da sua humildade.
assopra sobre eles o fôlego de vida, denominado pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos vida. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o fôlego de vida, e assim passamos a ser almas viventes. Deus, Ele continua a sua criação. Ele não para por aqui. Ele olha para o homem e diz que não é bom que ele estivesse só. Portanto, Ele faz um milagre. Coloca Adão em sono profundo e tira de Adão, das suas costelas, a sua adjuntora. Ele coloca Eva para ajudá-lo no processo da criação, e assim a humanidade começa a se desenvolver. Deus coloca os homens, Deus coloca a mulher, o casal, e agora coloca ele no meio do jardim para criar. Deus dá uma ordem muito específica a Adão e Eva: de todas as árvores que estão no meio do jardim, exceto a que está no meio, vocês não poderão comer. Deus, Ele dá essa ordem específica, e a humanidade começa a desenvolver. Porém, chega o diabo nessa história, entronizado no corpo de uma serpente que é astuta, e engana Eva, fazendo com que ela pegue o fruto, coma, e em seguida dá o fruto para Adão, e assim começa a queda da humanidade. Só Jesus agora poderia restaurar essa situação. Deus olha para a situação, nós sabemos a história, procura Adão, procura Eva, porque todos os dias Deus descia na viração do dia para procurar Adão, ter intimidade com ele. E agora ele pergunta: Adão, onde estás? Ele diz: Senhor, estou aqui, mas estou vestido porque estava nu. Ele disse: quem disse que você estava nu? Foi a serpente? E Deus fala: você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? E ele come. Portanto, a humanidade começa agora a passar por uma sentença definitiva para a sua humanidade. Ele pega 3, serpente, Eva e Adão, e sentencia ambos eles. Para a serpente ele diz: maldita serás tu entre os animais, arrastarás para sempre o teu ventre na terra. E diz mais, que no ventre da mulher nasceria um que pisaria a sua cabeça. Quem que é este homem que pisaria a cabeça da serpente? É Jesus, profetizado no Novo Testamento. Ou seja, Deus no início do mundo, Ele já preparou uma solução para a humanidade, uma resposta para o inimigo, uma resposta para o diabo. O diabo estava ali possivelmente azucrinando a ideia de Adão e de Eva, pensando: agora acabou, agora está findado, acabou a criação de Deus. Mas Jesus se levanta e profetiza que a vitória é dada a Jesus, porque Ele esmaga o poder, todo do poder do pecado. E a humanidade desenvolve-se. Ele dá a sentença para Eva, dá a sentença para Adão, e a humanidade começa a se desenvolver-se. A humanidade agora, como após a queda, desenvolve atitudes perante essa sua natureza caída, atitudes perante o pecado. A terra sendo assim, vendo tanta iniquidade, Deus vendo tanta iniquidade, na verdade, tanto pecado, e saindo dos trilhos que Deus preparou para eles, envia o dilúvio sobre eles. Mas, futuro tempo depois, passado o tempo do dilúvio, Deus envia agora uma confusão sobre eles, denominada na Torre de Babel, que Deus desce, o povo se confunde e a humanidade desenvolve-se, o mundo desenvolve-se. E a história se passa, para nós ganharmos tempo. Deus faz Abraão chegar à terra, Deus faz Isaac chegar à terra, Deus faz Jacó chegar à terra, e Jacó denomina as 12 tribos, dentre elas uma especial que é a tribo de Judá, na qual descendia uma linhagem real, que é a qual originou rei Davi e consequentemente no futuro Jesus. Ou seja, Jesus já estava preparando todo o caminho para nossas vidas e mostrando para nós que sem Ele nada é possível. É impossível viver a vontade de Deus, é impossível agradar o Senhor, é impossível nós seguirmos no caminho da bênção. Deus preparou para nós um caminho reto, não um caminho tortuoso. E o único caminho reto que nós podemos ter é em Jesus. Fora de Jesus não é possível ter um caminho firme. Fora de Jesus não é possível que você tenha um caminho, um destino fixado. Não. Fora de Jesus você não vai ter paz. Fora de Jesus você não vai ter segurança. Fora de Jesus você não vai ter refrigério. Em Jesus é a solução que nós temos para a nossa vida. A humanidade desenvolve-se. Deus levanta homens cheios do Espírito. Levanta homens, como Josué, por exemplo, um grande líder aos olhos de Deus. Ele levanta a terra, os homens, para conquistar a sua promessa. Conquista a terra prometida e, consequentemente, a humanidade desenvolve-se. Passa-se esse tempo. Deus agora levanta juízes, homens de Deus, para comandar a nação. A nação, como vem de um fruto de pecado e um fruto de queda, anda em caminhos inconstantes. Porque Deus está falando o seguinte, que Ele não quer inconstância em nossas vidas. Deus quer constância. Por isso que Ele levanta esses homens, como atalaias, como homens que iam alertar a nação para comandar eles no caminho reto. Deus levanta os juízes. E a nação ora
vivia em caminhos tortuosos, ora caminhos de bênção, ora caminhos de santidade, ora caminhos de queda. E era assim esse ciclo vicioso que a humanidade desenvolvia-se. A história continua. Passado esse período, Deus vem e começa a levantar um profeta. A primeira vez que Deus começa a falar do céu para a terra e para o homem é quando Samuel é chamado por Deus. Samuel é levantado e ele começa agora o seu ofício profético. Ou seja, ele ouve a voz de Deus na madrugada e sabe que Deus estava o chamando. Quando nós escutamos a voz do Senhor, nós sabemos que Deus está nos chamando. E a voz de Deus, ela é ecoada dentro dos nossos corações. É assim que Deus fala, é assim que o Espírito Santo fala. Muitas das vezes você entra assim em dúvida e pergunta, será que Deus está falando comigo? Sim. Muitas vezes, quando você ouve uma voz dentro de si, é o Senhor exclusivamente falando com você. Você tem que ter discernimento. Você tem que entender o que Deus está dizendo. Deus chamou Samuel e agora ele é levantado. Por que Samuel era levantado? Porque a nação, não obstante seus pecados e seus erros, agora queria um rei. As nações queriam ser como as demais nações pagãs. Todas as nações pagãs tinham um rei físico, um rei homem. E a nação, não obstante, agora se levanta e fala, nós queremos um rei, sendo que Deus já era o seu rei. A humanidade, ela começa a demonstrar conflitos de desobediência e conflitos de rebeldia. Nesse contexto, Deus levanta Saul, que é um homem que até começou bem, mas depois se denomina um caminho de inconstância, de rebeldia e desobediência. Mas depois, Deus, com a sua infinita misericórdia, levanta Davi. O que isso significa? Que da minha vontade nasce a desobediência, da minha vontade nasce caminho torto, da minha vontade não vem a perfeição, mas da vontade de Deus vem o caminho perfeito, da vontade de Deus vem o que é bom, da vontade de Deus vem o que é melhor, da vontade do homem nasce Saul, mas da vontade de Deus nasce Davi. Ou seja, Deus está falando que Ele não quer que seja levantado nessa geração Saul, mas Ele quer que seja levantado Davi. Tem Davi de Deus aqui, tem Davi de Deus aqui, tem a promessa de Deus. A promessa, ela vai se concretizar porque Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. Davi é levantado em um período onde a nação estava perdida, no período de desobediência e queda. Mas Deus, com sua misericórdia, demonstra que a nação teria esperança no futuro. A história desenrola-se, a história desenvolve-se. E passado esse tempo, Deus começa a levantar homens, novamente guiados pelo seu Espírito. Davi na história agora, como protagonista, ele passa agora o trono para Salomão. Salomão até também começou bem, eram os tempos de ouro da nação de Israel. Mas ali a nação começava agora a entrar em caminhos onde não se agradava. A palavra do Senhor vai dizer que Salomão, teve 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, um caminho de inconstância. Tudo isso devido ao politicismo daquela região. Salomão estava fazendo acordos entre os homens. Novamente, a nação está se mostrando, os homens estão se mostrando distantes de Deus. Era apenas eles olharem para o céu que Deus estava lá para dar uma direção. Mas não, Ele procura força no homem. Deus está dizendo que a nossa força, o nosso poder, a nossa constância está no Senhor e não nos homens. Não adianta você confiar no homem, não adianta. Deus, Ele não mente. A palavra do Senhor vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por acaso alguma vez Ele falou e não cumpriu? Prometeu ou não fez? Ou seja, Deus promete, cumpre. O homem promete e não cumpre. É isso que Deus está te mostrando. Para você confiar em Deus, confiar no Senhor, confiar no agir do Senhor, porque toda a obra que Ele tem para nossas vidas é boa. E Ele não é um Deus enganoso. Desenvolve-se. A nação agora, devido ao pecado e erro de Salomão, é dividido. Reino do norte e reino do sul. E assim começa a queda. Os reinos são separados. E aqui entra um período onde Deus levanta reis, justamente para cuidar da nação. Ora, reis iníquos, reis de Deus. Poucos reis de Deus e muitos reis iníquos. Ou seja, novamente a inconstância apresentada aqui. Mas também é nesse contexto que Deus levanta um profeta, os profetas. Os profetas, eles são divididos em profetas maiores e os profetas maiores. De maiores, de Isaías até Daniel. Os menores, de Oséias até Malaquias. Ou seja, todo esse contexto, o agrupamento de profetas, era Deus mostrando que a humanidade tinha chance ainda. Mas a nação não ouve. A nação continuava obstinada no erro, continuava obstinada na desobediência, continuava obstinada no pecado, continuava obstinada num caminho cuja vontade de Deus não era aquela para eles. Deus levanta esses homens.
Deus levanta Isaías, famoso profeta messiânico, que 700 anos antes de Cristo profetiza a primeira mensagem a respeito de Cristo. Primeiro, Isaías 40, versículo número 3, ele profetiza sobre João Batista, dizendo que ele é uma voz que clamava no deserto. Isaías 7, 14, ele diz: vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho que se chama Emanuel. Ou seja, Deus estava fazendo uma promessa através dos lábios de Isaías, dizendo que, mediante o contexto de confusão e erro da nação, ele ia levantar um renovo, ele iria levantar uma promessa. E a promessa ia conduzir o povo de volta em seus caminhos. Passa o tempo do profetismo de Isaías, passa o tempo do profetismo de Jeremias, de Ezequiel, Daniel, e todo esse contexto, a nação melhorava e não melhorava. Ficava novamente esse ciclo vicioso de inconstância. Novamente Deus enfatizando que Ele não quer inconstância na igreja. Ele não suporta inconstância na igreja. Ou seja, não é possível que Deus, em sua infinita bondade, levantasse tantos homens e o homem continuasse ainda no erro, continuasse ainda na queda. Ora vezes na queda, ora vezes no alto. Não, Deus queria que o povo escutasse a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela era ignorada. Por isso que Deus profetizava através dos homens. E os homens, eles profetizavam e a mensagem não era ouvida, não era dada a devida atenção. E assim a história desenvolve-se. Os profetas menores agora também atuam, Oséias até Malaquias. Novamente a nação não ouve. E agora Deus começa a entrar na história e começa a agir, trazendo as consequências. Ele traz consequências como duas nações que levarão em cativeiro. A nação assírica exilando a nação do norte, Jerusalém, e a nação da Babilônia, a nação do sul. Ou seja, instrumentos que Deus levantaria para o povo ser purificado, para o povo ele ser melhorado. E a história desenvolve-se. Vem os povos que exilam, vem as nações inimigas. E agora se tiram Jerusalém e levam eles embora. Levam eles deportados. Vem a nação assírica primeiro, depois vem a nação babilônica, denominada como um cativeiro babilônico. Em Jeremias, capítulo número 25, vai dizer que Deus, ele preparou para o povo 70 anos de cativeiro. 70 anos onde o povo seria purificado, 70 anos onde o povo seria transformado, confrontado, limpo e purificado. E o povo volta a ter saudades da terra. Ele diz, os babilônicos, no Salmo de número 137, cante para nós um cântico de Sião. Ou seja, volte a cantar os cânticos que você cantava no passado, volte a cantar aquele hino que você tinha tanto fervor. Só que a nação agora não tinha essa felicidade. A nuvem da glória deles tinha se esvaído, a chama tinha apagado, só estava sobre eles a lembrança da tristeza, os requisitos das lembranças do passado. Mas Deus nos trouxe aqui para nessa tarde para dizer o seguinte, que a chama do passado passou, mas hoje Ele acende uma chama nova. Hoje, através do Teu Santo Espírito, Ele começa a incendiar. Ou seja, você que chegou frio, sai quente. Você que chegou vazio, sai cheio. O Espírito Santo está aqui para avivar a casa, porque Ele quer uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder, cheia da glória. E é por isso que Ele nos trouxe aqui. Passado esse tempo, a nação volta do cativeiro. Passados 70 anos, agora o povo regressa. Estamos no período de Esdras. Esdras é levantado por Deus para cuidar da parte espiritual. Passa o tempo de Esdras, sacerdote. Agora vem Neemias, que é o restaurador das muralhas e do templo. Nesse contexto, o povo começa a reconstruir o templo, começa a fazer a obra. E assim o povo desenvolve-se. Agora chega o profetismo do profeta Ageu, no qual profetiza o famoso versículo de Ageu 2:9, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira? Isso é profético para nossas vidas. Porque o templo que fora reconstruído aqui, na época de Ageu, seria o templo no qual Jesus seria apresentado no futuro. Ou seja, tem um porquê de Deus estar ordenando o povo a voltar a fazer a obra. E Deus está dizendo que Ele quer que o povo volte a fazer a sua obra e não abandone a sua obra. Deus é claro nas suas diretrizes, nas suas instruções, nas suas ordens, e o povo volta a trabalhar. Fase externa, agora vem Zacarias, vem Malaquias, e o povo agora, ele volta a fazer e desobedecer as ordens de Deus. Malaquias, nesse contexto todo, está profetizando, está ali, e a nação está voltando a reconstruir o templo. Porém, a nação vai dizer, na verdade a palavra do Senhor vai dizer, melhor dizendo, que o povo estava reconstruindo o templo,
Só que em certo momento eles abandonaram a obra do templo e começaram a focalizar nas suas vontades, focalizar nas suas casas. E a mensagem para nós é clara. Primeiro, o servir tem que ser o reino. Primeiro, você tem que fazer a obra na casa de Deus. Não deixar a obra do Senhor em segundo lugar. Deus quer prioridade na sua execução de suas obras. Ou seja, prioriza o reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas na tua vida. Foca no reino, foca no céu, foca na eternidade. Porque as coisas da terra são passageiras. As coisas da terra, elas são muitas das vezes invaloráveis, muitas das vezes inúteis, mas as coisas eternas, as coisas celestiais, essas sim, elas são perfeitas. Então sabe, Deus está dizendo: tira o teu coração do mundo, tira o teu coração do mundo e coloca o coração na eternidade, porque breve vai voltar aquele que é o dono da eternidade. Jesus, ao somar da trombeta, Ele vai tocar, Ele vai encher, Ele vai buscar a sua igreja e vai mudar o mundo. Deus volta por um povo. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Isso é inegável. E uma coisa que entristece o coração dos pregadores, dos pastores, é pregar uma graça barata. É pregar uma graça que permite fazer com que você faça tudo o que você quer. Mas Deus é um Deus de justiça. E lá na eternidade Ele está olhando para a terra e prepara que o que o homem está plantando, colhe. O que o homem está semeando, colhe. Então prepara. Vai colher a eternidade, mas quem está colhendo o erro, quem está colhendo o pecado, quem está colhendo a iniquidade, vai colher a colheita a qual Deus preparou. Olha aí, Jesus. A nação agora passa aproximadamente 400 anos onde Deus se cala, devido ao tanto erro da humanidade, denominado como o período interbíblico ou intertestamentário, denominado entre o Antigo e o Novo Testamento. A folha que divide a tua Bíblia, aquela folha em branco, denomina o período interbíblico. A nação agora passava pelo silêncio de Deus. E não obstante, a Shekinah de Deus, a nuvem da glória, se esvaiu. Deus estava em silêncio e a humanidade ficou perdida. Nesse contexto, surgem-se impérios, como os impérios gregos, sucedendo a nação dos persas. Mediante isso, Deus agora vê a nação desenvolver, o mundo se desenvolver. Ele levanta agora o Império Romano. Esse Império Romano era conhecido como uma potência militar na época, uma potência muito forte. E assim a humanidade desenvolve-se durante os 400 anos de história. Mas tem um mistério que vai acontecer no futuro. Está lá o povo, olhando para a terra, conjecturando, podemos dizer assim, olhando para o céu, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Vamos voltar a clamar? Vamos voltar a gritar? Vamos voltar a cantar louvores? O que a gente faz? E a humanidade desenvolve-se. Porém, aparece um dia. Lembra que eu falei de Isaías 40, versículo de número 3? Pois então, a voz que surgiu no deserto é João Batista. João Batista aparece agora na história sendo protagonista. Ou seja, ele é levantado por Deus para quebrar o silêncio de Deus na terra. Deus levanta um homem justo para quebrar o silêncio. E a sua mensagem ela era doce. Ele dizia: raça de víboras, quem os convidou a fugir da ira vindoura? A humanidade, ela não para por aqui. É interessante que muitas das vezes levantam-se pregadores com mensagens de confronto, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, e as pessoas torcem para isso. Odeiam o pregador, só voltam xingar, só voltam falar palavras más. Mas a nação de Israel, o que ela fez? Estava indo no deserto. Por que ele foi no deserto? Meu Deus, ela foi no deserto porque é no deserto que tem mensagem boa. É no deserto que tem homens de Deus, que tem a palavra genuína do evangelho. Não é no palácio, não é no templo de luxo, é no deserto, porque é no deserto onde tem as criaturas, os homens, que tem o coração que está disponível para ouvir a voz do Senhor. Essa voz continua a clamar, profetiza. Ele começa a batizar, ele começa agora a trazer as nações. O batismo é o sinal de arrependimento dos pecados, o sinal de arrependimento dos perdões, das obras que foram praticadas. João Batista está lá. Bora, profeta, vem mais um. E avança, batiza, mergulha. Batiza mais um, e mergulha, e assim vem.
Ele olha, manda, vem mais um. Só que agora não vem. E agora ele para pro lado e ele tem uma visão impactante. No momento que ele diz, vem mais um, ele olha pro lado e para. Ele diz assim, fica parado e ele olha. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Ou seja, tem libertação para a tua vida, tem cura para a tua vida, tem libertação. Jesus está dizendo, eu sou o homem que destrói o homem, as obras do diabo, que destrói toda ação maligna. Eu domino o diabo e piso nele. Meu Deus. Glória a Deus. Jesus ele foi profetizado por Gênesis. Aleluia. E como toda palavra que Deus libera é dada a devida atenção, a promessa que Deus fez no Gênesis, ela não passou vazia. Jesus, aleluia. Novamente, Deus não mente. Meu Deus. Deus não mente. O homem pode enganar, o homem pode bater no teu ombro e falar assim, tamo junto, bora, tamo junto. Mas passado de um tempo depois ele esquece, ele te ignora, te trata igual um cão muitas das vezes. Mas Deus não, te trata como um filho. E Deus está dizendo, por que você aceita as obras do maligno? Por que você aceita a obra daquele que te faz mal à sua vida? Por que você aceita as palavras do maligno? Enquanto tem um pai no céu que é bom, enquanto tem um pai no céu que te chama de filho, volta da salvação, te limpa, te limpa do sangue, te purifica, te transforma. Deus está dizendo, escuta minha voz, igreja. Não escuta a voz do diabo. O diabo ele lança setas, é verdade. Só que você tem que parar e analisar o seguinte: quem tem prioridade na minha vida? Quem tem o caminho da minha vida? É Deus ou é o diabo que é sujo e maldito? Deus está dizendo, ouça a minha voz, igreja. Não ouça a voz do diabo. Ou seja, ele vem com medo, não tenha medo. Ele vem com afronta, não tenha afronta. Quando o diabo te afrontar, pega essa palavra aqui, ó, e joga na cara dele, dizendo, Satanás, você é maldito e está condenado. Mas eu, apesar de pecador, apesar de falho, eu vou para a eternidade, eu vou para o céu. Deixa eu ver quem vai para o céu, deixa eu ver quem está salvo, deixa eu ver quem foi lavado e remido. É o brado de vitória. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. O teu sangue ele é riquíssimo, aleluia. Sinto Deus aqui. O sangue dele nos purifica de todo pecado, de todo erro. O sangue dele te limpa. O sangue dele te transforma. O sangue dele te lava. Deus ele é impressionante. E Jesus é levantado. Começa a ter sua adolescência. Ele passa a sua fase de adolescência. E desde os 12 anos de idade, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava no templo, confrontando e ouvindo os escribas e os fariseus. Desde o início, Jesus ele estava mostrando para que ele veio na terra. Ou seja, ele veio para quebrar o ensino maldito e o ensino enganoso dos fariseus. Ou seja, quem é homem de Deus de verdade vai se levantar perante os homens falsos. Nessa terra, tinha os fariseus, tinha os saduceus, que muitas das vezes eram céticos e muitas das vezes eram aqueles religiosos malditos. Malditos porque eles não tinham a bênção, então tornavam-se assim malditos sem a bênção de Deus, amaldiçoados. Jesus começa agora a confrontar eles. Passa toda essa fase. Jesus cresce, desenvolve-se e até os 30 anos de idade ele fica em silêncio. Você pode ver, estudar bem a palavra de Deus. Jesus fica em silêncio e de repente já parece cumprir no ministério. Mas para nós que lemos a palavra do Senhor parece rápido. Mas esse tempo que Jesus ficou em silêncio, até a preparação para o propósito, levou 18 anos. Deus te trouxe aqui para entender o seguinte, para você entender o seguinte: você acha que está demorando, mas é Deus te preparando. Você acha que Deus está lendo a história e te esqueceu? Não, Deus está te preparando, Deus está te forjando, Deus está te enchendo, Deus está te capacitando, porque a obra dele na tua vida é grande. Quando Deus chama, Ele não chama para uma obra, coisa pouca, coisa assim que não tem valor, Ele chama para coisas grandes. Mediante as coisas grandes que Deus libera na tua vida, você vai enfrentar o período da inveja.
Olha aí, ó. E a pergunta que Deus te faz, ou faz para alguns: está preparado para passar pela inveja? Meu Deus. Está preparado para passar pela afronta? Está preparado para passar pela humilhação? Está preparado para passar pelo tempo de esquecimento? Está preparado? Deus está dizendo para alguém: eu fiz uma promessa muito grande. É linda a promessa que eu te fiz. Só que agora você vai ter que aguentar o tempo do propósito, o tempo do processo. Porque até que Deus te levantar para a promessa, vai ter muita experiência. Vai ter experiência que vai doer, vai te esmagar como um pó. Mas no momento que Deus te formar como um vaso novo, depois de derramar o teu Espírito Santo dentro, colocar você na visibilidade, colocar você em evidência, daí você vai estar pronto para cumprir o teu propósito. Bem, antes disso, não adianta forçar. Não adianta forçar. Você vai tentar forçar e não vai conseguir. E depois de um tempo, você vai se ligar, você vai entender: puxa, mas por que aconteceu? As coisas começam a andar. A água que estava parada começa a entrar em movimento. Tudo aquilo que estava parado, Deus começa a excitar e começa a mover. Porque Deus é um Deus que trabalha com o tempo. Para alguns as coisas começam mais rápido, é verdade, mas é porque chega o tempo. Para outros demora, e essa sensação é dolorida, mas também chega. Ou seja, o kairos de Deus chega para todo mundo. Tem gente que está olhando para o Cronos, mas Deus quer que você olhe para o kairos. Vamos melhorar, vamos falar de novo. Deus quer dizer que você tem que olhar para a sua palavra, a palavra que Ele te prometeu no secreto. Essa palavra que Ele te promete e não te machuca. Não olhe para o tempo da humanidade, não olhe para o momento, olha para a eternidade, porque é da eternidade que vem a resposta, é da eternidade que vem o milagre, é da eternidade que vem a presença de Deus e a sua surpresa. Meu Deus. Jesus passa 30 anos, cumpre seu ministério. E ele é um homem no qual revolucionou a história. Diferentemente daqueles mestres da lei, dos fariseus, dos religiosos, dos saduceus que não faziam nada, Jesus começa a fazer tudo. A obra de Jesus ela não para. A obra de Jesus ela é impressionante e é linda. É aprazível aos olhos. Porque Jesus, Ele libertou, ou seja, tem libertação para a sua vida. Deus curou, tem cura para a sua vida. Deus fez o bem, tem o bem para a sua vida. Ou seja, Deus fez a provisão, tem provisão para a tua vida. Por quê? O caminho é o Cristo. A excelência é Cristo. O modelo é Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. A referência do mundo é Cristo. Quer ser um homem melhor? Olha para Cristo. Quer ser uma mulher melhor? Olha para Cristo. Cristo tem tudo que você precisa, tudo que você necessita. E a mensagem é: olha para Jesus, porque Ele é o Deus. Faz sinais inacreditáveis. Ou seja, vale a tempo passar o tempo da espera que Jesus passou. Vale a tempo passar esse processo que você está sendo esmagado por dentro. Vale a pena. Porque a forma como Deus vai te usar no futuro não se compara com a dor que você está sentindo. Não. A dor que você está sentindo ela é momentânea. Dói, eu sei que dói. Eu sei que machuca, eu sei que fere. Só que tem um propósito maior. Ele está te limpando, está te transformando, está te purificando para a obra que Ele tem para a tua vida. E Jesus faz isso. Tanto é que Jesus, sendo Filho de Deus, não foi poupado do sofrimento. Ele sofreu, irmãos. A história avança. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus viveu 3 anos e meio de ministério, equivalente a 3 Páscoas, que a Páscoa ela era anual. Portanto, conta-se 3 anos ou 3 anos e meio, aproximadamente. E 3 anos agora, chega na última semana, onde Jesus é levado para um lugar chamado Getsemane, o Monte das Oliveiras, Mateus 26. Ele agora está a momentos de ser traído e ser abandonado e ser entregue. E é nesse contexto que Jesus faz uma das orações mais lindas. A oração de Jesus tocou os céus. Ele ora: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E Jesus ora. Neste contexto, a dor era tão intensa na sua alma. Jesus estava sendo tão espremido, tão apertado, por conta do pecado que cairia sobre nós, se Jesus não fosse até o final em seu propósito, que agora ele transpira gotas de sangue. Ele transpira gotas de sangue. E o processo, ele machuca. O processo ele é doloroso. Só que tem um manto
Eu vou falar para você. Mediante a oração que Jesus estava fazendo, Jesus estava ali, inconsolável talvez, sofrendo, porque ele vem em forma humana. E na forma humana você sente a dor. Só que Deus enviou um anjo do céu para consolar Jesus. Vou repetir para você da glória, até você entender. Jesus enviou um anjo do céu no momento que Jesus estava na angústia. Ou seja, você está na angústia, mas Jesus não vai enviar um anjo. Ele já está aqui. Ou seja, além de Deus já está aqui, Ele está te consolando, Ele está te alimentando, Ele está te revigorando, Ele está te enchendo, Ele está fazendo você transbordar, curando a sua alma, curando a sua vida, curando o seu corpo. Jesus foi consolado por anjo, e esse anjo está aqui, e Jesus vai curar, Jesus vai libertar, Jesus vai transformar, e você vai ser liberto, você vai ser transformado, você vai, depois do consolo, você vai ser transformado, e você vai fazer a obra de Deus. Passado isso, Jesus se levanta, passado o processo, ele é traído, abandonado, desprezado, abandonado. E agora, ele sofre a morte e morte de cruz que todos nós conhecemos. Ele morreu na sexta, mas durante esses 3 dias, foi lá no inferno, pegou as chaves da morte na mão e falou para o inferno: inferno, você não manda em mim, você não manda no reino. Eu tenho uma mensagem para você, Francis. Você acha que a morte é o último estágio da vida humana? Não. Aonde que a morte coloca um ponto final, é uma vírgula que Deus coloca, e agora a história continua, mostrando pra gente que nada para a igreja, nada para a igreja. Eu vou repetir então para você entender: nada para a igreja, nada para a igreja, nada para